Olá, meus amigos de todo o Brasil. Meu nome é Éden Napoli, eu sou professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo, daqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Nós estamos aqui hoje para traçar algumas considerações no que se refere a dicas e orientações para a preparação para o concurso de técnico e analista do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, Tribunal Regional do Trabalho do Estado de Sergipe, cuja prova já se avizinha, está marcada para o dia 16 de outubro, o domingo 16 de outubro de 2011, e aproximadamente 3 meses nos distanciam dessa prova. E dentro desses 3 meses, nós temos que ter a melhor preparação, nós temos que ter a melhor estratégia, nós temos que estar munidos das melhores armas para podermos efetivamente lograr êxito neste concurso, que é de fato o nosso objetivo maior. Eu sempre preparo para os meus alunos, e com certeza você que deve estar assistindo, se já foi meu aluno, já deve ter visto este material, um material chamado 10 dicas de preparação para concursos públicos de uma forma geral. 10 dicas de preparação para concursos públicos à luz da obra do grande William Douglas, que é parceiro nosso aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva, que é a maior autoridade hoje em preparação para concursos públicos no Brasil, e que tem uma obra Como Passar em Provas e Concursos, que traz aí com certeza as principais orientações. Pela amizade com o professor William Douglas, eu acabei por sintetizar essas principais dicas, essas principais orientações técnicas de estudo, e sintetizei no material chamado 10 dicas de aprovação, que me parece que são as dicas mais seguras. Digo até isso não pela minha experiência, mas pela experiência do próprio professor William Douglas, que já foi aprovado em primeiro lugar em diversos concursos em nosso país, que são as dicas mais seguras para que você efetivamente possa lograr êxito. Então, eu vou trabalhar nesses minutos, nessas breves considerações acerca dessas dicas com este material, porque de fato esse material é um material que traz com certeza o direcionamento mais adequado para que nós possamos alcançar esse objetivo maior. A primeira dica que eu digo para todos os meus alunos é que o candidato, ao se preparar para um concurso público, ele tem que assumir a postura correta. E eu coloco no nosso material. Tem postura correta diante do certame? Alguns candidatos às vezes me perguntam, existe, professor, uma postura ideal? Existem, meus caros, existe. A postura ideal, a postura do candidato que vai vencer, está pautada na autoconfiança. E observando o caminho percorrido pelos vitoriosos, eu tenho percebido que quando se acredita positivamente em alguma coisa, isso tende a se materializar no plano astral, no plano concreto. É aquilo que costumo chamar de fé. Fé é essa força que nós não conseguimos ver, mas que é capaz, aí sim, de materializar tudo aquilo que nós plasmamos no plano astral. O seu poder é absolutamente extraordinário. E canalizar com força vibrações positivas é um exercício que, com certeza, aliado ao trabalho, é capaz de nos ajudar a concretizar os nossos objetivos. Então você tem que chegar diante da prova com altivez, você tem que chegar com a sensação de otimismo, que você vai dar o seu máximo, que se isso for possível, ótimo, mas que se não for possível para aquela prova, os examinadores vão ter que lhe engolir, daqui a pouco você volta e você vai dar o seu melhor, mais preparado. Mas você tem que ir para essa prova acreditando no seu potencial, acreditando na sua base e acreditando no seu esforço. Com certeza, essa é a postura ideal, essa é a postura do candidato vencedor, independentemente do resultado. A segunda dica que eu sempre falo é que você tem que traçar um planejamento estratégico. É claro que nós já estamos aqui falando de analista e técnico do Tribunal Regional do Trabalho do Estado de Sergipe e nos preparando para esse concurso, meus amigos. Traçar um planejamento estratégico significaria o quê? Significaria com flexibilidade você distribuir a quantidade de matérias que você tem para estudar pela quantidade de tempo que você dispõe. Então faltam aí aproximadamente 70 a 80 dias para a prova e você tem aí mais ou menos, sei lá, vamos fazer uma hipótese, se você tem 8 matérias a serem estudadas, normalmente são mais matérias, mas se você tem 8 e você dispõe de 80 dias, se todos os pesos fossem iguais, você não pode passar mais de 10 dias por matéria. Não pode passar mais de 10 dias por matéria, porque senão você não consegue rodar o edital. Agora, se a prova tem peso, você pode dedicar mais tempo, e a prova que tem peso, na prova de analista, por exemplo, a gente percebe o peso 3 está em conhecimentos específicos, o peso 1 está em conhecimentos gerais, e aí você pode dedicar mais tempo para aquelas matérias que pesam mais. Mas traçar um planejamento estratégico significa efetivamente isso.
distribuir com flexibilidade, de maneira proporcional, a quantidade de tempo que será dedicado para a quantidade de matérias, ok? Terceira dica, ler os textos normativos. Meus amigos, por se tratar de uma prova objetiva, num primeiro momento, a leitura da lei seca, muito embora não seja de todo suficiente, com certeza é de fundamental importância. Através desse exercício, criamos familiaridade com os institutos legais e que não raro ainda aparecem muito nas provas e concursos, notadamente por se tratar de um tipo de prova cujos questionamentos não podem ensejar diversas interpretações sob pena de anulação. Para estudar para analista e técnico, tem que comer o vade-mecum com farinha. Você tem que botar a letra fria e crua da lei na sua cabeça, porque lá ela vai ser perguntada e você não vai estar com o vade-mecum na hora da prova. Então, como diríamos aqui na Bahia, você tem que cair para dentro do vade-mecum. Joia? Tudo beleza? Quarta dica, são 10. Quarta dica, lê os enunciados jurisprudenciais. Sendo uma prova que contém disciplinas jurídicas, com maior ênfase, o estudo de informativos e súmulas é indispensável, meus amigos. E em se tratando de súmula vinculante, eu posso lhe dizer, por não serem muitas ainda, se eu não me engano são 31, a possibilidade dessa prova exigir o conhecimento de uma súmula vinculante, escreva o que eu estou lhe dizendo, beira o 100%. Então eu já estou lhe avisando, você tem uma pessoa que está vindo aqui para lhe avisar isso, vai cair uma súmula vinculante na sua prova e você tem de acertar, porque não é admissível. É inadmissível que você não leia as súmulas e não chegue à prova tendo pelo menos o domínio da essência de cada uma das súmulas, ainda que você não as tenha decorado. Não é o objetivo decorar, o objetivo é conhecer. Vá por mim que vai cair. Quinta dica, estudar por obras direcionadas. Deixando de lado a crítica dos cultos e letrados que só admitem estudo por pesada doutrina, sou daqueles que acredita que o livro tem que ser objetivo, que o livro tem que ser claro, didático. O concurso público é uma batalha e você tem que estar munido daqueles livros mais acessíveis, com a linguagem mais clara, livros esquematizados, livros descomplicados, livros que efetivamente traduzam aquilo que você pode encontrar na hora da prova. E aí, com certeza, estar munido dessas melhores obras, eu diria que sinopses são excelentes instrumentos, né? É um pouquinho acima da lei e abaixo da doutrina, mas que ajuda a formar esse meio termo aí. Eu diria que as sinopses são excelentes instrumentos de revisões, são obras direcionadas a sinopses para uma primeira fase de um concurso desse viés. Com certeza as sinopses são fundamentais. Sexta dica, resolver o maior número de questões. Eu sempre brinco que, falando sério, na verdade brincando, mas falando sério, que já se disse que 1000 horas de aulas teóricas sobre como andar de bicicleta não substituem um único exercício de tal atividade. Com certeza, meus amigos, treino é treino, jogo é jogo e leitura é leitura. Não adianta só ler, você tem que treinar para poder jogar bem. Se você ficar só lendo a teoria do futebol, não adianta nada, você tem que ler a teoria, se você estiver uma teoria, mas não pode ficar só com a teoria, mas você tem que treinar, ir aí e jogar, e com certeza o jogo será melhor se o treino for exaustivo. Treino duro, jogo e luta fácil. Treino duro, muito exercício, prova tende a ficar fácil. Quanto mais exercício você fizer, olha aqui, olha que informação eu vou lhe dar, mais você vai errar. Que bom que você erre antes da prova, porque você não erra no dia da prova. Naquilo que você erra, você certamente não volta a errar. Se eu quebrar essa caneta aqui e colar com Durepox, uma placa de metal, ela pode quebrar em qualquer outro lugar, mas aqui é difícil ela quebrar de novo. Quando você faz muita questão, você, diante dos erros, você consegue captar inúmeros futuros acertos, ok? Vamos lá. Sétima dica, começar pelas mais fáceis. Ninguém é obrigado a fazer a prova na ordem das questões, da forma como elas foram distribuídas pela banca, e é natural que se tenha mais familiaridade com essa ou aquela disciplina. Então o ideal é tentar pontuar o máximo logo nessas matérias, começando pelas mais fáceis, ganhar tempo e depois partir para as questões das disciplinas, já com a sensação de autoconfiança e já tendo aliviado a tensão inicial. Oitava dica, administrar o tempo é fundamental. Você sabe que sua prova objetiva você vai disporá de 4 horas. 4 horas são 240 minutos. 6 vezes 4, 24, 240 minutos. 60 vezes 4, 240. Quantos minutos você tem por questão? Tem gente que divide 240 por 60. 20 de gerais, 40 de conhecimento específico, está errado. Não pode dividir 240 por 60 e lhe dar 4 minutos por questão, porque que horas você vai marcar no gabarito? Mas você já tem que ir para a prova com essa conta. Então você tira 20 minutos do gabarito, sai 240 para 220 e divide aí 220 por 60, vai dar uma média de 3 minutos e pouco por questão. Não passe uma eternidade em cima da questão. Não sabendo, faça um círculo, passe para outra e antes de mudar de matéria, volte e marque
marque aplicando a técnica do chute consciente, que é o meu material que está disponível aí na área do aluno, para você que é aluno, e para você que não é aluno, está disponível no meu endereço no Twitter, @EdenNapoli, Eden com M de Maria, Napoli com I de igreja, e eu também disponibilizo esse material. Olhe lá. 9ª dica, descansar durante a prova. Não estranhe essa dica. Do mesmo modo que de maneira produtiva, ninguém estuda 5 horas seguidas sem intervalo, nem 4. É contraproducente sentar-se numa cadeira pouco confortável e permanecer 4 horas debruçado sobre o caderno de prova sem respirar um segundo sequer. O ideal é que ao longo do tempo você faça movimentos com os braços, movimentos com o pescoço, que você, se possível, dê uma caminhada, mas que você tenha cuidado para que isso não comprometa o tempo. Mas beber uma água, comer um chocolate para repor as energias é fundamental. E como última dica, respeitar o seu tempo. Respeitando a sua crença pessoal, peço licença para lhe dizer que sou daqueles que acredita que os frutos só dão na estação certa. Nós, meus amigos, seres humanos, somos por demais imediatistas, queremos tudo ao nosso tempo, mas só o Pai sabe a hora de nos dar vitória. Façamos a nossa parte e o Pai nos ajudará. Sendo assim, resta-nos continuar estudando e ter absoluta e restrita e incondicional fé na força superior que dirige os nossos caminhos. E nas palavras do inesquecível Luiz Gonzaga Júnior, eu diria: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.